Fala galera, mais um Passei Sem Dúvidas, agora uma questão do Enem 2023. Vamos lá. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada aos usuários? Veja só, tenho aqui a figura. O primeiro passo numa questão como essa é colocar as forças, tá? Então, o que é que você vai ter aqui? Ó? Eu vou chamar aqui de peso 1, né? A massa 1 vai te dar um peso 1. E aqui eu vou ter o chamado peso 2, tá? Peso 2, tudo bem? A própria questão deixa extremamente claro que quer que o exercício seja realizado com a mesma força F. Tudo bem? Então, se eu quero a mesma força F, eu vou ter que igualar a força que é feita na primeira situação e a força que é feita na segunda situação. Vamos ver aqui. Na primeira situação, o que acontece? Você vai ter uma tração feita aqui, que é a força por um fio, cabo ou uma corda. Mas como aqui você não tem nenhuma polia móvel, essa força ela vai ser transmitida, diretamente à pessoa que faz. Então eu posso dizer que para a primeira situação, para a situação número 1, quem vai ser a força? A força vai ser igual ao peso 1. Tudo bem? Já na segunda situação, o que acontece? Existe uma chamada polia móvel. Na segunda situação, existe uma polia móvel. E qual é a consequência disso? Você percebe que o peso vai ser sustentado por duas cordas, dois pedaços de corda, na verdade, né? É a mesma corda, mas você vai ter duas forças aí separadamente, que eu vou chamar aqui de tração, né? E tração, tudo bem? No fio, tá? E perceba que a força que está sendo transmitida para a pessoa que está erguendo o peso do aparelho, essa força que está sendo transmitida, né? Você percebe que, na verdade, aqui, cada pedaço está segurando metade do peso. Então, na situação número 2, o que é que eu posso dizer? Que 2 vezes a tração é igual a peso 2 dividido por 2. Só que você consegue notar que essa tração está sendo transmitida integralmente para a força que a pessoa está fazendo para erguer. Então eu posso dizer que isso aqui é a força F. Então 2F é igual a P2 dividido por 2. Tudo bem? Não, falei bobagem. Na verdade, 2 vezes a tração está erguendo o peso 2, né? Apaguei aqui agora, 2 vezes a tração está erguendo o peso 2. Então, a tração feita é metade do peso. Agora sim, agora está correto. Só que essa tração está sendo transmitida para a pessoa que está erguendo o peso. Então, eu posso dizer que isso aqui é a própria força F. Então, na segunda situação, a força F está sendo o quê? Metade do peso. Como na questão é informado que quer que faça a mesma força, você pode simplesmente igualar. Igualando aqui, igualando essa força com essa força, já que tem que ser a mesma, eu posso dizer que P1 é igual a P2 dividido por 2. Se eu fizer aqui a situação, no comando ele pede a razão M2 sobre M1. Então, quando eu rearrumo isso aqui, eu vou ter que P2 dividido por P1
o P1 vai para o denominador e o 2 que está no denominador vai para o outro lado do numerador. Então a resposta é o quê? 2. P2 sobre P1 é igual a 2. Vale ressaltar que para polias móveis, né, você tem aquela equaçãozinha do ganho mecânico, né? A força que é feita é o peso dividido por 2 elevado a n, onde esse n indica o quê? O número de polias móveis, né? Móveis, tá? Não são polias quaisquer, polias móveis. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que como tem uma polia móvel, a força feita é sempre o quê? Nesse caso, né? No segundo aparelho, 2 elevado a 1, que vai ser metade do peso. Então, significa que a força que a pessoa faz no segundo aparelho é a metade do que a força no primeiro aparelho que não tem nenhuma polia móvel. É o chamado ganho mecânico. Se eu tivesse uma outra polia móvel, seria 2 elevado a 2, então ficaria peso sobre 4 vezes menos peso. Então, quando você adiciona polias móveis, você tem o que a gente chama de ganho mecânico. Você consegue com a mesma força, ou com menos força, na verdade, levantar. Com pouca força, você consegue levantar grandes pesos, grandes massas. Beleza? Tranquilo? É isso aí, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.